Olá, eu sou Luiz de Oliveira e está começando mais um WTN Saúde. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Diogo Coimbra, que é cirurgião plástico. Vamos conversar sobre lipoescultura. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luiz. Prazer estar aqui. O que é lipoescultura, para a gente começar? Lipoescultura é uma cirurgia plástica para melhorar o contorno corporal, composto basicamente de duas formas, a lipoaspiração e a lipoenxertia. Certo. A lipoaspiração, a gente trata os lugares que tem uma gordura localizada, os excessos, e com a lipoenxertia a gente usa a gordura que foi extraída do próprio paciente para preencher determinadas áreas. Podem ser defeitos, algumas áreas de cicatrizes, ou então simplesmente para melhorar a estética de algumas regiões do corpo. Mas quais são então as principais indicações? Quais são os locais que mais habitualmente você faz essa lipoescultura, né? Certo. Bom, a lipoescultura é um procedimento que pode ser feito basicamente em todos os lugares do corpo. É claro que contém uma gordura exuberante. Certo. Mas a lipoescultura principalmente é realizada em abdômen, parte anterior do abdômen, os flancos, que são os populares pneus, a região dorsal, que pode ser na lombar, ou então mais para cima nas costas, ali perto da marca do sutiã, um pouco mais no meio das costas. Tá, então quando você está falando nessas pontas, é mais para você tirar a gordura. A lipoescultura na hora que você está aspirando, a lipoaspiração, né? Exato. Localizada, a gordura localizada. Lipoaspiração. É só uma questão de definição, quando a gente fala em lipoescultura, a gente está falando em mudanças do contorno corporal. Tanto aspirar quanto injetar a gordura, quanto preencher. E também pode ser feito aqui naquela gordurinha que fica aqui do lado da mama, nas mulheres, da axila, que saltam às vezes por causa da alça do sutiã. Certo. Colote, face interna dos joelhos, também são todos lugares muito comuns de lipoaspiração. A parte interna da coxa, que no entrecoxas, que chama. Quais são as áreas anatômicas então, que você mais injeta gordura, que você reposiciona a gordura? Né? Isso. E aí, à medida que a gente vai tirando essa gordura das áreas em excesso, a gente guarda essa gordura para um eventual reposicionamento dessas gorduras. Certo. As áreas mais comuns, disparada mais comum é o glúteo, aumento de glúteo com a própria gordura da pessoa, esse é um fantástico resultado. E também nas regiões nasogenianas, esses sulcos aqui que vão marca de expressão, do lado do nariz até o canto dos lábios. Também é muito comum usar a própria gordura para preencher. Pode gerar nas mãos também, né? Com a idade vai tendo uma atrofia da mão e vai aparecendo mais aqui os tendões, enfim. Aquela mão idosa, mão magra assim, magra denuncia a idade da pessoa, às vezes pelas mãos. Então a mão mais gordinha, menos rugas e mais preenchidas também fica um resultado bem legal. Mas é simples assim? Você tira a gordura de um lado e coloca no outro? Ou existe algum processamento dessa gordura? Existe alguma técnica? Isso. É simples dentro dos cuidados todos que qualquer cirurgia exige. Certo. É retirada a gordura através de lipoaspiração com material adequado com as cânulas para lipoaspiração. Certo. Essa gordura, à medida que ela é extraída, a gente sempre toma cuidado para ela não ficar em contato com o ar ambiente. Porque o oxigênio ele causa uma oxidação daquele tecido gorduroso e isso faz com que diminua a chance dessa célula de gordura vingar depois que a gente enxerta ela em determinados lugares. Certo. Então a gente tira, mantém compartimentos fechados, como seringas ou então recipientes próprios para isso. Certo. Depois, antes da gente enxertar determinados tipos de enxerto, a gordura tem que ser lavada, entre aspas. Ou seja, um soro fisiológico, claro, tudo sempre esterilizado, a gente lava essa gordura de forma que resíduos de sangue, algumas partes de fibrose e outros tecidos que não interessam para a gente enxertar saiam. Só mesmo adipócito, só a gordura, né? Só a célula de gordura. Certo. Isso faz com que a chance desse enxerto, aumenta a chance do enxerto de ficar mais bonito e ter uma pega melhor. E me conta uma coisa, a técnica em si, o glúteo, que pelo que você está me dizendo é a parte mais, a indicação mais precisa, né, dessa lipoescultura, né, quando você está injetando a gordura. Onde é que você injeta essa gordura? É no fáscia, abaixo da pele simplesmente? Existe alguma técnica especial? Sim, existe. Essa gordura ela é enxertada em basicamente 2 lugares. Na própria gordura, embaixo da pele, e também dentro do músculo glúteo máximo. Certo. Claro que isso vai variar dependendo do volume que a gente quer injetar esse glúteo. Varia dependendo do caso. Isso.
Normalmente a gente dá preferência para injetar na própria gordura, mais profundamente, um pouquinho acima do músculo, bem profundo a pele. Certo. Quanto mais superficial, maior a chance de ter irregularidades. Certo. Então a gente aumenta a profundidade para ficar um resultado mais homogêneo, mais liso. O resultado é bom, quer dizer, vale a pena você fazer esse tipo de cirurgia? É duradouro? O resultado é muito bom e duradouro, sim. É claro, sim, o paciente tem que ser bem selecionado. Né? Não são todas as pacientes que podem ser submetidas à lipoenxertia em glúteo. Certo. A gente não consegue mudar completamente o biotipo de uma pessoa. Tem mulheres que têm o glúteo muito retraído. A gente não consegue dar uma projeção grande nesses glúteos. Com a injeção da gordura. Nesse Exatamente. caso, então, você usaria o silicone mesmo, a A gente prótese. usa outras técnicas, usam de prótese silicone, enfim. Certo. Mas a gente consegue sim, pacientes bem selecionados, dar uma projeção, assim, aumentar um pouco essa projeção de forma suave, de forma natural, que a intenção é sempre essa, ficar um resultado natural com a impressão de que veio de fábrica, naturalidade. Claro. E com isso a gente consegue bastante resultado. E duradouros, como você perguntou, uma vez que a gente injeta a gordura, isso vale para qualquer lugar que a gente lipoenxerta. Certo. A gordura que a gente coloca de 30% a 50% ela é reabsorvida. Certo. E o resto que não é reabsorvido, os outros 50% ou 70%, eles passam a integrar aquele local ali como se tivessem nascido naquele local. Fica para sempre. Fica para sempre e obedece à fisiologia da própria gordura. Se a pessoa emagrece, aquela gordura reduz, se a pessoa engorda, aquela gordura aumenta. Quer dizer, então é óbvio imaginar que você, quando faz uma lipointrodução, uma lipoenxertia, você coloca sempre um pouco mais do que você quer que fique de resultado no final, não é? Não é isso? Exatamente, a gente hipercorrige. Entendi. A gente coloca além do desejado, ou seja, a pessoa sai da cirurgia, sai do procedimento com a sensação de que houve um exagero, propositalmente, porque aquilo com Sabe certeza que alguma coisa vai ser reabsorvida e vai aproximar do resultado almejado. Tá, e quanto tempo, então, da cirurgia até o resultado final do cara falar, é esse o resultado? Certo. Bom, falando de lipoescultura em geral, a lipoaspiração por si só, ela demora em torno de 6 meses para a gente bater o martelo e dizer que aquele resultado é definitivo. Certo. Nos 3 primeiros meses tem muito inchaço, muito edema. Então a pessoa pode, nesse meio tempo, ficar com algumas irregularidades por conta da redução desigual desse edema. Por exemplo, um abdômen, ele não regride o edema de forma uniforme. Um lado pode regredir um pouco mais rápido que o outro. Certo. Então, no início, pode dar irregularidades transitórias. Dá a impressão de que não ficou bom, mas o tempo vai mostrar o resultado. Isso é importante porque, não raramente, as pessoas ficam muito ansiosas pelo resultado definitivo e começam a questionar, nesse meio tempo, será que vai ficar assim? Será que vai ficar irregular, vai ficar nódulo? Então, antes dos 6 meses, a gente não pode dizer que o resultado é definitivo. Certo. Em relação à parte da enxertia, que tem essa reabsorção, esse exagero que a gente faz inicialmente, depende do local. Quando é, por exemplo, aqui nessa região da face, para preencher os sucos nasogenianos, é uma quantidade pequena de gordura que injeta. Então, com 20 dias aproximadamente, a pessoa já está bem próxima do resultado final. Certo. Apesar de ainda ter um pouco de edema. Um martelo, assim, totalmente definitivo, só com 1 mês e meio a 2 meses. Certo. Depois de 2 meses, então, o cara está completamente resolvido se fosse um preenchimento geniano. Exato. Suco geniano. Mas com 15 a 20 dias ele já está perfeitamente certo. sociável. Já pode sair na rua. Já pode sair na rua, até um pouco antes disso, apesar de um pouco inchado ainda. Quando é no glúteo, como é maior a quantidade de gordura, às vezes a gente injeta 80, 90 ml de gordura em cada glúteo, Certo. o trauma cirúrgico é maior. Portanto, gera um inchaço, um edema maior que demora um pouco mais para regredir. Então, o resultado final vem em torno dos 3 meses, mais ou menos. Mas em relação, a partir de 1 mês e meio, o resultado já começa a se aproximar do resultado final. Certo. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, é um procedimento que tem uma recuperação, de certa forma, até lenta, né? Embora seja um procedimento relativamente pequeno, quando você pensa em cirurgia plástica maiores, como dermolipectomia extensa e tudo. O que você me fala sobre essa banalização da cirurgia plástica, da cirurgia estética que as pessoas estão fazendo em consultório? Certo. Infelizmente, isso está acontecendo, né? O boom da cirurgia estética tem essa parte ruim também. As pessoas muitas vezes tratam a cirurgia plástica como se fosse um procedimento de salão de beleza. Eu vou ali fazer uma cirurgia e já volto. E não é bem assim. A gente sabe que toda cirurgia tem seus riscos. Todas as cirurgias têm as suas complicações que são intrínsecas à cirurgia.
Que a gente, por mais que se esforce, a gente está sujeito a ter essas complicações. Viver é arriscado, né? Exatamente. Então a gente tem a obrigação de reduzir o máximo que a gente puder esses riscos. Alguma parte dessas prevenções são por parte do médico e outras partes por conta do próprio paciente. Por conta do paciente, cabe a selecionar bem o médico que vai fazer a cirurgia, procurar se informar se ele é um especialista, a formação dele, enfim, como ele trabalha, os locais que ele opera. Em relação ao médico, cabe selecionar bem os pacientes, pedir os determinados exames, para ver se ele tem alguma doença pré-existente, alguma coisa que possa interferir com o procedimento. Operar em lugares adequados, que ofereçam boas condições de um ambiente estéreo, material estéreo, que tenha um suporte caso ele venha a ter algum tipo de emergência, que qualquer cirurgia pode acontecer, se ele tem um CTI, tem as medicações necessárias. É bom que esteja num hospital ou numa clínica que tenha uma base. Tudo isso. Né? E particularidade da cirurgia plástica, por exemplo, a lipoaspiração ela gera edema, gera inchaço. Então eu não consigo entender como você pode fazer cirurgias em locais físicos vizinhos, né? Tipo, numa metade do abdômen e depois na outra metade, em tempos diferentes. Tipo, operar num lado um mês e o outro lado no mês seguinte. Entendi. No mês seguinte, o outro lado vai estar muito inchado, então você vai ficar sem parâmetros para deixar aquela barriga uniforme. Entendeu? Então, algumas coisas não estão com bom senso, né? Exatamente. Nuances que fazem parte do bom senso e da regra de segurança. Bom, o nosso recado está dado, então. É preciso que as pessoas também tenham responsabilidade e bom senso acima de tudo, né? Exatamente. Cabe a todos a dose de certa responsabilidade para que seja um procedimento feliz. Olha, doutor Diogo, foi um prazer ter tido você aqui. Espero tê-lo aqui em outra oportunidade. O prazer foi todo meu, estou à sua disposição. O WTN Saúde vai ficando por aqui. Até a próxima.